com bastante alegria que eu os recebo de novo, em nome da comissão organizadora do CESEMAT, para o segundo dia de atividades. Então, ontem a gente teve um dia bastante cheio, né? Tivemos ao final do dia também uma confraternização que foi bastante animada. E eu agradeço também a todos que puderam participar. Hoje a gente vai ter atividades pela manhã e pela tarde. Agora de manhã nós vamos ter a fala da professora Vani. Depois temos uma sessão de pôsteres que será realizada aqui na frente do anfiteatro, junto com o COF. E aí depois a gente tem um intervalo para o almoço e a gente volta para a fala da professora Celi, que já está aqui também com a gente. E eu aproveito já para agradecer muito as duas por estarem aqui conosco. E aí a gente termina então com a fala da professora Celi e com um breve encerramento ao final. Então eu gostaria de, com muito prazer, apresentar para vocês a professora Vani Moreira Kensky. A professora Vani é mestre e doutora em educação, licenciada em pedagogia e geografia, vice-presidente da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, na gestão de 2015 a 2019, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, a USP, diretora da Site Educacional Limitada, pesquisadora do CNPq, bolsista PQ, foi responsável pelo design instrucional do curso de licenciatura em Ciências da USP, nos anos de 2011 a 2015, criadora e ex-coordenadora do curso de pós-graduação em design instrucional do SENAC São Paulo e da UFJF, ex-professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e da Universidade de Brasília, UNB, coordenadora e pesquisadora de pesquisa e da publicação sobre grupos que pesquisam EAD no Brasil, a ABED 2017, organizadora e autora do livro Design Instrucional para Cursos Online, da editora SENAC São Paulo, autora dos livros Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância, Educação e Tecnologias e o Novo Ritmo da Informação e Tecnologias e Tempo Docente, todos publicados pela editora Papiros, além de outras publicações em que trata de suas pesquisas e experiências profissionais. Então, professora Vani, mais uma vez eu agradeço muito pela sua presença e a convido para conversar um pouco com a gente, tá? Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando o CESEMAT desde ontem, né? Foi muito gostoso, ontem nós conversamos bastante, um ambiente bem descontraído e gostoso, e agora, então, chegou minha hora, né, de apresentar para vocês. E eu quero começar com algumas provocações. A primeira foi a escolha, e esta apresentação eu fiz especialmente para vocês, já tinha falado com a Cida, e ela vem das minhas mais próximas provocações de pesquisa, daquilo que eu venho trabalhando, né? Então, eu pensei em novos tempos de formação e comecei a pensar uma imagem que fizesse esse link. Então, num tempo ainda em que, quando a gente trabalhava de formação, ou quando as pessoas, e acreditem, tirando a máquina de escrever, tem muita gente dentro da minha própria universidade, e tem gente que ainda tem máquina de escrever nos seus gabinetes, mas as tecnologias, elas estavam participando materialmente do processo. E muitas das brigas eu trabalho com o foco em tecnologias digitais desde o final dos anos 80. Sou do século passado. Mas na década de 90, eu acho que até agora, eu me sinto agora numa zona de conforto total, porque as tecnologias foram incorporadas ao processo. O que diziam era moda e que olhavam as tecnologias digitais da mesma forma que nós olhamos para isso aí. Estão materialmente presentes e elas são modas e vai ser rádio e isso é assim era com todas as outras.
elas não deixaram de existir, muitas deixaram de existir, mas a prática de ensino, a maneira de ensinar, está ali, neste tempo, para muita gente. E isso até fazendo alguns levantamentos com alunos de graduação e pós-graduação que me contam histórias desses tempos, hoje, que as pessoas estão dando aula ainda, sentada, lendo e trabalhando. Tem professores que dizem que PowerPoint para mim já é uma tecnologia, eu não aceito. Bom, tem muitas histórias para contar sobre isso. Então nós estamos falando de novos tempos de informação, mas nós estamos falando de estarmos na terceira década deste século, ou seja, 1/3 do século já está no processo. E nós estamos falando de mudanças. E nós estamos falando de um novo mundo, de uma nova realidade. E nós estamos falando de alguma coisa que permeia a nossa realidade e todos os jovens, vocês, não sabem viver sem eles, né? Só as tecnologias digitais entram nas nossas vidas e nós passamos a viver com elas e elas se tornaram invisíveis. Ninguém questiona mais viver sem elas. E aí a primeira questão: as tecnologias se tornaram invisíveis na medida em que elas foram banalizadas, e isso McLuhan já dizia na década de 60 que as tecnologias iam ficar invisíveis. Mas por quê? Nós nos acostumamos com elas, nós usamos, mas não enxergamos, usamos de forma intuitiva, usamos mesmo sem entender como elas funcionam. Ninguém pergunta como é que funciona o WhatsApp, por exemplo. Todas as alternativas estão corretas. Bom, se quiserem tentar, tem um endereço aí para vocês voltarem no quiz, tá? E aí depois no final a gente vai ver os resultados. Bom, se as tecnologias estão invisíveis, esta é uma questão que a gente consegue entender, porque nós vivemos com elas e elas fazem parte dos nossas ações, dos nossos corpos e tudo mais. Mas como elas funcionam, o que é que elas fazem, como é que elas são, aí uma brincadeira que eu faço muito com meus alunos é que é quase que uma questão de fé. Você acredita. Você acredita, e eu estou dizendo agora para vocês que se vocês acessarem aquilo ali, coloca aquele código, responde e depois vai ver o resultado. Como isso aconteceu? Por quê? É uma questão de fé. E aí tem linhas de pesquisa que colocam isso como uma nova forma de crença. Eu acredito que isso acontece. Eu acredito que quando eu mando uma mensagem para uma pessoa, no smartphone, no Messenger, vai chegar naquela pessoa e não em outra. Eu acredito na tecnologia, na forma como ela está. Essa é uma questão que a gente tem que refletir. O que é isso nas nossas vidas? Porque nós desacreditamos de muitas coisas e acreditamos na tecnologia. Bom, essa tecnologia que nós estamos vivendo no hoje, antes de mais nada, ela é imaterial. Ela existe. Ela está presente e passa por todo lado e nós acessamos onde quer que nós estejamos. Então ela é ubíqua. Ela está presente em todos os lugares, em todos os espaços. Ela é móvel cada vez mais. Nós as acessamos independente de onde eu estiver.
primeiro semestre eu estava viajando em múltiplos lugares e tinha encontro com os meus alunos onde quer que eu estivesse. A gente marcava o dia, a hora e interessa. Cada um estava num lugar e até que eles mesmos, a gente coloca desafios para eles e eles disseram, é melhor a gente, eu digo, a sala está aberta para vocês, eu não estou aqui, mas eu estou presente aí, em algum lugar, e vocês podem usar a sala se quiserem ou não. Aí resolveram 2 semanas, foi. É uma questão de fé. Ok? Então, mas aí eu fui e, viu? Em tempos de fake news, mais uma pegadinha. Aí, então, uma coisa que aí eles disseram, 2 semanas, aí começaram a apertar, porque eles tinham desafios, né? Eles dizem que o curso é uma gamificação mesmo. Aí eles disseram, precisamos ir para o presencial, precisamos nos encontrar. E eles marcaram, e eles foram, eu não, eles foram e depois eles me contaram como é que foi lá. Mas é alguma coisa que vai das necessidades, presencial, à distância, online, é tudo uma questão de como você vai gerenciar sua vida, seus tempos e tudo mais. Então ele é híbrido. Ele pode estar um grupo, todos os grupos, um grupo pequeno, alguém em algum lugar e o outro no outro. Então é híbrido e não é só, no híbrido não é só o semipresencial e a distância. O híbrido envolve todas as modalidades do online. Eu posso ter atividades síncronas, assíncronas, atividades em diferentes formatos, aplicativos. É híbrido. Multimodal, então. Você poder trabalhar com diferentes tipos. Eu, quando vou dar aula, eu tenho no mínimo 2 ambientes virtuais. Um da instituição, que é todo formalzinho, e que a gente coloca depois as coisas que vão mostrar que a gente trabalhou na disciplina e eles vão receber a nota porque teve trabalho. Então toda semana eu coloco lá. Mas tem o outro que é o informal, que aí é oba-oba, a gente faz o que a gente quiser. E tem os terceiros, quartos e outros ambientes que eles acham, descobrem, e a gente vai só incorporando e aprendendo junto. Pervasivo. Está em todo lugar, abrange tudo, abrange as nossas crenças. Pensem nisso. Porque no momento em que nós não temos mais só um plano de confiança e de conhecimento, mas acreditamos, nós estamos mudando a nossa estrutura de ser pessoa. Pensem nisso. Convergente. Todas as estratégias dialogam. Elas entram e se relacionam, tá? Mas acontece que tudo isso está acontecendo, é ótimo, é lindo, estamos imersos nisso, mas nos precede o mundo analógico no que nós vivemos. Este encontro está marcado no dia tal do calendário, no horário X e Y. Então, as nossas horas diárias continuam sendo de 24 horas. Os nossos dias da semana continuam sendo 7 dias. Nós nascemos e temos um caminho biológico de vida. Nós comemoramos nossos aniversários. Nós vivemos num mundo cronos, com datas, calendários, tempos, materialidades. E nós vivemos numa outra camada que não é Kairos. Kairos é o tempo do Brasil. Ontem era Kairos. Nós estávamos no tempo de festa. Mas nós vivemos num tempo híbrido, digital,
e ao mesmo tempo com todas as cobranças do analógico, todas as cobranças da temporalidade, prazo para entregar trabalho, prazo para fazer o mestrado, prazo para fazer doutorado, entrega de projeto, prazos. Então, nossa vivência, nossa transição nessas relações, elas se tornam extremamente mais desafiadoras, porque nós somos o que somos dentro de um processo natural de construção. E podemos até dizer, e aí existem outros tipos de discussões, dizendo que nós, a questão é uma discussão bacana, só podia ser comentada pelos franceses mesmo, a discussão de que o tempo cronológico é uma construção moderna e que nós temos que discutir o tempo cronológico. Aí eu disse, não, minha cabeça não aguenta, eu vou virar se eu entrar nessa, porque aí se nós precisamos de ter alguma coisa que nos coloque no meio, inclusive, da sociedade, né? Entre as vivências. E aí eu digo, mas a planta tem um tempo cronológico de viver. Mas aí eles disseram, mas ela tem o tempo dela. E não um tempo pré-definido socialmente, culturalmente. Mas isso aí é alguma coisa só para colocar mais um desafio para vocês pensarem. Essa relação entre as nossas temporalidades digitais, analógicas, materiais e imateriais. Então nós vivemos em um mundo analógico mediado por linguagens e semânticas digitais. Ou seja, toda tecnologia digital, ela é uma linguagem. Essas linguagens formam semânticas. E nós nos acostumamos com elas. E vivemos no meio dela. Mas o digital que nós falamos nesse processo, ele não é o mesmo. A Vani, que começou a trabalhar com isso e se empolgou com a internet assim que teve contato com ela, não é a mesma que está trabalhando e que está falando com vocês hoje. E esse acompanhamento nos coloca num processo que é uma palavra muito forte e que caracteriza esses novos tempos, resiliência. Você se adequar às novas realidades e você se transformar no meio dela. Então, se nós tínhamos, e a internet começa no Brasil, oficialmente, com uso comercial e tudo mais, em 94, 95, e o e-mail é alguma coisa assim que o dia que a minha, na faculdade, as secretárias passaram a mandar e-mail, foi uma revolução. Eu tinha professores revoltados porque não ia mais um papelzinho na sala dele, mas mandava, eu não vou entrar nessa coisa aí. Então, era isso. Aí depois, 2000, gente, as redes começaram, já estão fazendo 20 anos, estão velhinhas. Depois todas as convergências dos aplicativos, o tamanho dos celulares na época, o celular na época era telefone mesmo, não era o que nós temos hoje. A questão da nuvem, depois aí um salto, bom, aí tem várias coisas, é só para poder dar para vocês. A questão da personalização, gente, toda a parte analítica já estão 5 anos que existem. Todos os tipos de programação para trabalhar com os dados. A impressão 3D, a inteligência artificial, a internet das coisas, a web inteligente, a blockchain. E hoje em dia, nas minhas pesquisas, o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma preocupação muito grande em dizer, tudo bem, a tecnologia está invisível, nos acostumamos com ela, ela já é base de fé, acreditamos nela, mas é pessoa.
Então, todos os estudos que estão hoje em dia com maior intensidade e vigor que eu tive contato no mundo, eles estão falando da segurança, privacidade e humanização. Então, a tecnologia, ela está presente, mas ela deixa de ser protagonista para valorizar as pessoas, valorizar o humano. Então, isso é o questionamento principal de muitas das pesquisas atuais. Por quê? Porque as tecnologias, elas têm uma velocidade muito grande. E essa tela também, outra pegadinha, não foi feita para vocês lerem. Foi feita para vocês sentirem. Vocês sentirem que as coisas se esvanecem no meio dos dados. Aquilo que antes, há 2 anos atrás, era uma grande... isso aí é o que está, é o que vai acontecer. 6 meses depois, já desapareceu, já mudou, já é diferente, já avançou. Então, existe uma velocidade que envolve essa convergência, essa dialogicidade sendo de 2, mas uma entrosamento entre todas as possibilidades e trazendo sempre novos. O Castells, Manuel Castells, ele no livro dele fala sobre os espaços de fluxo e ele diz que a tecnologia, ela tem uma velocidade própria. E uma nova tecnologia dá lugar a N outras tecnologias diferentes. As pessoas não. Lembra, nós somos analógicos. As pessoas têm um limite para acompanhar esses avanços. Entre as pessoas e as tecnologias, tem uma barreira chamada sistema produtivo, que é aquele que interage com as tecnologias, mas interagem mais ainda com as pessoas. E na medida que as pessoas conseguem se envolver com essas novas, com uma nova realidade, aí o sistema produtivo começa a avançar nelas. Mas mesmo assim, elas se diluem e avançam. E nós temos diferentes tipos. Eu tinha pensado antes até em colocar, mas como eu já tinha colocado na questão do avanço, mas colocar aqui algumas coisas que eram manchetes que juravam que ia acontecer, que todo mundo ia usar, e que de repente ninguém fala mais. O próprio Facebook, ninguém, já uma decrescência. Hoje em dia eu estava lendo até uma reportagem vindo para cá, que hoje em dia o Facebook, ele está sendo mais bem usado, uma grande adesão ao Facebook, são para pessoas com mais de 50 anos. Os jovens saíram. Então, é uma relação de idades, de processos, de assimilação, de personalização das vontades. Onde estão? Qual é a novidade? Onde é que nós estamos? E aí as coisas nascem e envelhecem e são descartadas com extrema velocidade. E é essa a velocidade das inovações. Então, apostar numa inovação e achar que ela é perene, que vai continuar, e fazer uma formação para aquela inovação, quando terminar a formação, aquilo já não está mais presente nas nossas relações. E aí, então, essa imagem, ela dá para a gente a ideia daquilo que eu falei no início da base de crença. Nós acreditamos na internet.
mas nós não queremos saber. A gente ouviu falar, mas está longe como é que ela funciona. E nós transitamos só naquela ilhazinha lá em cima. E todos os nossos dados, todas as nossas interações, para o bem e para o mal, estão na Deep Web e na Dark Web. Para acessar isso aqui, é preciso códigos especiais, tem riscos extremamente grandes, mas eles orientam a nossa vida. Os analíticos estão todos aqui. Quando nós acessamos alguma coisa na internet, logo nós recebemos vários tipos de publicidade, mensagens que já capturaram as nossas intenções e trouxeram para nós. E isso é o menor risco. Os riscos são bem maiores que esses. E é importante a gente ter consciência desse envolvimento, dessa relação. Então isso aí é alguma coisa, as camadas que orientam e definem a nossa vida individual, a nossa vida social, as nossas relações, os nossos conhecimentos, todas as bases de dados onde colocam nossos nomes. E quando nós entramos na Dark Web, todas as nossas informações é ouro. Dizem, inclusive, que os dados das nossas informações estão valendo hoje mais do que o petróleo. Na Dark Web. E para entrar, eles têm códigos extremamente fechados e que podem trazer grandes riscos em termos de interação digital. Bom, e outras. E aí então eu vou falar desse novo mundo, que em inglês seria o VUCA, e que eu trouxe em português para Mundo VICA, que é o que hoje está envolvendo as nossas relações. Ele é volátil. Situações inesperadas tornam difícil prever cenários e se preparar para o futuro. Ele é incerto. Falta de previsibilidade e velocidade das mudanças, com o surgimento de novas tecnologias disruptivas. Ele é complexo. Interconexão de sistemas e volume de dados tornam complexas as formas de lidar com os conhecimentos. Ele é ambíguo, falta de clareza e múltiplos caminhos para interpretar esse universo dificultam a gestão das nossas vidas. Esse é o mundo VICA, esse é o mundo que nós vivemos. E precisamos ter consciência dele, porque não é alguma coisa, e aí muitas vezes eu entro em crise, e aí o apoio é justamente com o meu grupo, com os alunos, com o pessoal, dizendo todos nós estamos passando pelas mesmas coisas. Por outras coisas também, mas dentro dessa relação com a tecnologia, nós estamos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí vem a grande pergunta: como é que a gente vai fazer formação para alguma coisa que antes, se a gente pensasse nas eras anteriores, haviam certezas. Você vai se formar e vai trabalhar com isso. Você está formado, agora você não precisa estudar mais, vai trabalhar. Então agora tem um tempo de estudar, um tempo de trabalhar, e esse tempo de estudar é um tempo de você se formar. E a partir daí você entra num outro lado, que é o mundo do trabalho, né? Não é mais assim, acabou. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Satya Nadella, que era o presidente da Microsoft,
Em 2015 ele fez um gráfico, fez uma palestra, e eu adaptei a ideia dele de que a inovação ela era processo. E esse processo ele começa com o conhecimento da inovação, o hábito de você usar a inovação, o hábito vai gerando cada vez mais habilidade, e aí você forma um conceito sobre ela, e aquilo ali se envolve na cultura. 2015. Se você colocar isso aqui, eu colocar um aplicativo novo para vocês, aquilo que ele falou que era processual, acontece em segundos. Já testei. Traz um aplicativo novo, você nunca viu, vocês testaram hoje, entra, faz, vê. Então aquilo ali que era o processo, vamos dizer, ainda dentro dos moldes analógicos, nós, na nossa realidade, não precisa ser numa sala de aula, na nossa realidade, nós já quebramos essa relação para fazer um novo movimento, que é um movimento para novas educações, novas formações, e sair do modelo que é um modelo que nós, dentro da cultura analógica, dentro da legislação, dentro da estrutura do sistema educacional, ainda prevalece. Que é o quê? Sequenciado, gradual, vertical, impessoal e hierárquico. O aluno que tem mestrado, hierarquicamente, ele está dentro dessa verticalidade, numa posição diferenciada, culturalmente diferenciada do aluno do ensino médio. Ah, você está no ensino médio? Eu já estou no mestrado. Mas pode ser que aquele guri ali, no ensino médio, ele tenha coisas e ele saiba coisas que o outro precisa e não sabe, dentro da realidade atual. Então, a nossa cultura mudou. E os nossos tempos de formação ainda estão presos a outra realidade. E aí, então, só para a gente recuperar, eu gosto muito desse pensamento do Dewey, 100 anos atrás. Se ensinarmos aos jovens de hoje, da mesma forma como aprendemos no passado, nós estaremos lhes roubando o futuro. Isso sempre me preocupou. Eu não posso ser a que eu fui ontem. Quando eu tenho um trabalho tremendo quando eu for desenvolver uma disciplina. Porque se a aula que eu dei num outro momento não pode ser a mesma que eu vou dar, eles são diferentes, mudou tudo. Então eu levo um trabalho e é angustiado, porque as coisas são diferentes, eles são diferentes, o processo é diferente, e eu preciso estar no processo. Não posso repetir aquilo que eu fazia, e nossa, nem teria como, porque nem eu mesma ia acreditar naquilo que já foi o que eu fui no passado. E aí então vem algumas frases interessantes que vão orientando a gente para uma nova realidade. Uma delas, uma vez ele fez numa apresentação que ele fez na TV curta, e que me interessei, fui atrás e trouxe algumas coisas do que ele falou, que eu achei bem interessante. A base da educação repousa na ideia de um professor que sabe. Eu sei e você não sabe. E então eu vou te puxar. Esta ideia de puxar a criancinha, que é uma bárbara, em direção à civilidade, em direção à humanidade, esta é a grande filosofia da educação desde Jean-Jacques Rousseau, do iluminismo. Ou seja,
a estrutura educacional, ela está baseada nas ideias do iluminismo e ela trabalha com essas mesmas ideias há mais de 300 anos, sem considerar as mudanças que ocorreram nesse processo. E aí uma outra coisa que eu vejo no cotidiano das pesquisas, no cotidiano das conversas, nas apresentações de congressos. As ideias são ótimas. A adoção das tecnologias pode até ter aumentado muito do início, de quando eu comecei para agora. Todo mundo usa, eu uso, eu faço. Mas a rigidez da prática de ensino continua a mesma. A base da cultura é aquela que o professor, eu sei, e o aluno não sabe. E eu é que tenho que levar para ele. Então, é isso que a gente tem que pensar, refletir e mudar. O acesso à informação muda completamente esse jogo do ensino, da relação professor-aluno, entre um que sabe e o outro que não sabe, e eu tenho que puxar ele. O fácil acesso à informação transforma as práticas e a pedagogia. Michel Serres, livro dele, 2015. A cultura educacional vigente não direciona a formação para novas formas de trabalho. Essa é uma das coisas mais impressionantes e importantes, principalmente no ensino superior. A formação sempre foi dita que era para você arranjar emprego, para você trabalhar, para você ser médico, doutor, engenheiro, advogado. Só que as pessoas se formam, mas não tem emprego. Mas não tem emprego e não tem trabalho. Porque o que elas aprenderam nessa estrutura dura não lhes garante qualificação para poder ser aceito no processo. E se são aceitos, passam imediatamente por um tipo de treinamento, de capacitação, de nova formação, para adequar a realidade que a formação não trouxe. E isto é alguma coisa que nós devemos nos preocupar dentro das nossas práticas de sala de aula. O que nós podemos fazer em relação a isso? E aí, trazendo então da minha busca de uma filosofia, é ele que fala, eu sou a voz, mas é ele que está dizendo. E ele diz que nós estamos em novos tempos de formação. A educação escolar orienta a formação para o exercício da profissão, para a certeza do trabalho. Em uma cultura em permanente transformação, com a diluição das certezas, a escola se fragiliza. Os fenômenos Wiki, por exemplo, em suas diversas formas, e ele provoca o Wikipedia, o Wikileaks, não estão mais na lógica da verticalidade, mas no que faz com que haja um compartilhamento do saber, um saber coletivo. Pierre Levy já dizia isso lá no início dos anos 90. E aí ele vai falar da escola e da falta de interesse dos alunos em relação à formação escolar. E ele diz, quando uma forma social, no caso se referir à escola, não é mais pertinente, ela vira perversa. Ela ocupa um tempo, um espaço analógico que não retorna na vida das pessoas para alguma coisa que depois não vai ter uso. Então, é claro que não podemos continuar a manter a ideia de educação escolar e de formação até então em vigor. Então, nós estamos diante de uma crise.
e ele fala de crise. E ele diz que crise é você olhar o novo com o olhar do antigo. Se você olhar o novo dentro dos seus pressupostos, você vai mudar, você vai entrar em crise. Sim. Então você olhar o novo com olhares diferentes do que o novo está gritando e pedindo. E aí então vai para a pesquisa, e aí encontrei formas diferenciadas, exemplos no mundo inteiro. E não sei, parece que houve aí uma coerência, com uma convergência, que trabalharam em inglês com os 6. Eu encontrei 4C, 5C, 6C, um monte deles, tudo em inglês, né? Mas aí, coincidentemente, até dá para fazer em português também. Aí, para contribuir, eu coloquei 7, embora eu tenha deixado 4, 5, 6 é o que eles têm. Aí eu coloquei 7, porque eu achei que estava faltando ainda um. Aí, nesses novos tempos de formação, nas pesquisas que eu vi, e aí também é uma coisa muito importante, ainda estão no estágio de pesquisa, de se você ser novo, né? Então, levantamentos. Temos que olhar, discutir, criticar, não transformar isso em base de fé, nem sair dizendo que é isso aí, ou a Vani diz que é isso aí. Não, não é isso aí, a literatura diz isso. Aí vamos agora pegar isso aí e vamos colocar dentro dos planos da realidade da discussão, e pode ser que a gente chegue a 10, 8, saia do C, vá para o L, N, sei lá. Bom, isso é uma coisa que nós temos que colocar no nosso contexto. E aí essa é uma outra coisa. Não acreditar diretamente naquilo que está dado lá e que passa a ser base de fé. Vamos ter pensamento crítico, que está ali na base de tudo. Olhar para as coisas com criticidade. Olhar para as coisas e contextualizar com você e com a realidade. Isso acontece, eu me divirto, recebo por e-mail, por tudo, todo lugar que você abre, você recebe um monte de publicidade de tudo. Um novo computador e tudo mais. O técnico foi na minha casa e disse: a senhora tem um computador, já vai fazer 10 anos, sabia? Eu digo, sei. E a senhora podia comprar um outro. Por que ele não está funcionando? Não, é porque... Eu digo, ele está bom, ele me serve, ele faz tudo que eu quero, ele tem algum problema. Você aumenta a memória dele se precisar. Olhou, não, ele está... então não, ótimo, não precisa não. Olhar com criticidade e o que você tem, o que você faz, o que você usa, e não se deixar envolver pela onda e pelo que diz, vai para cá, vai para lá. Não, eu sou eu. E eu vou dizer o que eu quero, o que eu não quero. Esse é pensamento crítico na base do dia a dia. Mas pensamento crítico nas informações, nos conhecimentos, na vida, em todos os sentidos, e nas formações. Isso é importante para a minha formação, para aquilo que eu preciso. Essa relação não se dá sozinha. Essa relação se dá pelo diálogo, pela comunicação, pelas trocas da colaboração. Trocando ideia, conversando, discutindo, nós aprendemos e nós nos fortalecemos. Mas para isso é preciso comprometimento. E comprometimento é o que vocês fizeram aqui agora. Se não houvesse comprometimento, vocês não teriam pessoas disponíveis e dispostas para fazer isso, aquilo, e trabalhar em todas as realidades, em todos os momentos, para juntos resultarem em alguma coisa que era bom para todos. Então, comprometimento é compromisso. Compromisso com aquele projeto que não é meu, é de todos nós. E aí é o princípio da cidadania. E a cidadania começa na sala de aula, nas trocas, no respeito ao outro, no coleguismo, e vai, se espalha pelas casas, pelas cidades, por todos os lados. O que é melhor para nós?
a conectividade e a criatividade, que é a base da inovação. E nesses novos tempos de informação, é importante, antes de mais nada, pensar criticamente. Comunique de forma clara. Trabalhe de forma colaborativa. Exerça o comprometimento. Desenvolva a criatividade. Utilize a conectividade. Pratique a cidadania. E aí, então, eu trouxe para vocês, aí trazendo de outras tantas levantamentos, questões fundamentais para esses novos tempos de informação. Não estamos mais falando de emprego, mas nós todos precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos sobreviver. Então, nós temos que garantir as questões da empregabilidade. Ajustar a aprendizagem dos alunos de acordo com as demandas profissionais. Buscar na realidade da formação, da prática, a inovação, a criatividade, a criticidade e a colaboração. Eu coloquei umas referências nessa apresentação, que já está passada, de alguns links para alguns sites que inclusive dão sugestões de práticas, de trabalhos e tudo mais, de práticas de aula, de sala de aula, para trabalhar com essas coisas em diferentes áreas de conhecimento, e matemática também. Habilidade para ensino médio, principalmente, ensino médio e ensino fundamental. Habilidade para discutir e propor novas alternativas para resolver problemas reais. Integração com outros espaços da sociedade para trabalho conjunto. Eu vi isso praticamente em todas as práticas, em todas as realidades. Sair do isolamento e fazer uma integração com outras coisas. Reciprocidade. Receber e também trazer nessa integração com a sociedade, trazer essas realidades para dentro da instituição. Vi alguns exemplos muito interessantes, passei, isso aí já é um trabalho anterior, muito grande, de ver como é que se faz essa relação com a sociedade e a questão da reciprocidade, garantindo espaços para que os profissionais que estão trabalhando na sociedade possam fazer atividades de reciclagem, rodas de conversa, workshops, oficinas, também para que possam integrar as duas realidades. Essa daqui é alguma coisa meio complexa, mas ela está vigente em vários espaços, que é a questão da experiência estudantil. Liberdade para escolher cursos e disciplinas e conteúdo mesmo fora do programa, valendo para a formação. No momento que eu não sei qual é o caminho, por que eu não posso ligar matemática, direito, medicina, informática, tudo e faço o meu processo? E lá fora eu vou mostrar um perfil garantindo uma empregabilidade maior do que aquele que foi numa trilha só. Uso de análise de dados para desenvolver caminhos de aprendizagem personalizados para cada aluno. Se possível, até no Moodle consegue fazer isso. É só olhar o outro lado. Eu gosto muito de viver o lado estatístico, o lado dos dados fora só da narrativa, não fico no fórum da narrativa, eu vou atrás dos dados. Flexibilidade para o aluno definir seu ritmo de aprendizagem. Acesso ao corpo docente e conteúdos em todo o mundo, independente da localização física. É você poder entrar em contato com as pessoas e conversar e trocar ideias sobre aquilo. De vez em quando eu tenho, professor, sabe montar isso aqui, não sei o que, eu recebo. Dentro do possível, eu tento responder, discutir, encaminhar bibliografia.
E aí tem uma frase que eu achei muito interessante, uma ideia, né, trazida de um dos documentos que eu pesquisei, que diz: para enriquecer a experiência dos alunos, muitas universidades estão desenvolvendo disciplinas, cursos. Eu queria uma palavra melhor em português, mas não encontrei. Empilhados, Estocolmo, para dar opções de entrada e saídas múltiplas ao aluno ao longo da vida. Eu vi, por exemplo, dentro das estatísticas americanas, que ele já tem alguns milhões de alunos à distância, em muitas instituições, em muitas universidades, eles fazem a graduação, eles têm passagem dupla. Um semestre ele quer fazer à distância, outro semestre ele quer fazer presencial, ele faz uma disciplina à distância e faz outra presencial. E pelas estatísticas que eu vi, que foram agora, final do ano, isso era uma outra pesquisa que estava fazendo, tem mais aluno do presencial que prefere fazer algumas disciplinas à distância do que o contrário. Então, esta relação só é possível quando a instituição se abre para esses novos tempos de formação. A relação com pesquisa, isso também é extremamente forte. Não dá para fazer só o ensino sem fazer pesquisa e trazer as dificuldades, trazer as dúvidas, trazer as necessidades da realidade, transformá-las em pesquisa, sendo discutidas não só pelo aluno e professor, mas por todos aqueles que estão dentro desses grupos. E a colaboração online é a principal forma de pesquisar nas melhores universidades do mundo. Grupos abertos que possam interagir, dialogar com diferentes pessoas que estão em rede. Participantes do grupo, os próprios estudantes, os professores, os membros de outras instituições que estão interessados naquilo ali, órgãos da sociedade, indústria, governo. O grupo definir, achar e convidar para participar. Estudos colaborativos, o que precisa nisso aqui? Comprometimento. Os que estão envolvidos ali não estão ali para passear nem para roubar a ideia dos outros, mas para fazer alguma coisa, tem que ter claro qual é o objetivo daquilo ali. Estudos colaborativos para desenvolver soluções inovadoras para desafios cujos interesses de pesquisa são comuns. Então, tem o desafio, existe um projeto, mas na Universidade de Los Angeles, né, que junta arte, música, gestão e tecnologia. E que eles vão atrás de pessoas que são da área, Los Angeles, né, a área das artes, de todas as artes, para trazer problemas e construir com os alunos são desafiados, formam-se os grupos e esses grupos são monitorados pelos professores e pelos demandados aqui. Isso pode ser de um que era a prefeitura que pediu, outro a prefeitura do campus, eram outras agentes, outras indústrias de cinema, algum grupo de cinema queria alguma coisa. O que acontece? Eles... A tecnologia falhou. Mas eles, então, de vez em quando eu estou com ele no Facebook e eles, então, mostram no próprio Facebook prêmios que os alunos ganharam porque inventaram alguma coisa e aí apareceram aí, foram participar de alguma seleção, de algum tipo de edital e ganharam o prêmio de inovação porque criaram aquilo ali, demandaram. Então, eles estão intimamente vinculados a isso. E você tem isso, por exemplo... Eu estive com um grupo na Holanda.
E é um grupo, trabalha com o pessoal de medicina. E é um grupo que trabalha com estudos câncer de pele. E é um projeto de imunoterapia, de cura a partir da autoimune, né? E isto é um grupo internacional onde tem pessoas do mundo inteiro. O grupo que eu conheci está na Holanda, mas tem gente do Japão, tem gente em todo o mundo, e todos eles reunidos discutindo, e eles se comunicam o tempo todo em inglês. A língua normal de pesquisa no mundo das redes é o inglês. E aí, então, eles, quando fazem, né, eu recebi, agora eles publicaram, né, publicaram um artigo deles, eu recebi, tem mais de 30 autores no artigo. Estão preocupados com likes, com qualis? Não, eles estão preocupados com a pesquisa. Bom, resultado. Resumo. O Nobel desse ano da medicina saiu deles, do Japão, do médico do Japão. Mas é de todos. Então, é esta realidade de você não se fechar, de você estar no mundo, de você estar articulado, de você estar integrado e não fechado com seus alunos dentro da sala de aula, é um novo tipo de formação. É uma formação que coloca você na roda e você está vivendo isso nas realidades. E não interessa qual é a área. Você tem um conhecimento que ele é importante para os mais diferentes espaços. E vocês na matemática estão bastante avançada, porque todo mundo quer vocês. Não se fechem, abram, procurem. E ensino da matemática, todo mundo quer. O importante é abrir os horizontes, porque isto está dentro da realidade. Eu estive trabalhando com o pessoal o ano passado da Fiocruz e eles disseram: nós sabemos pesquisar, ganhamos prêmios internacionais. O que nós não sabemos é ensinar. E nós estamos preocupados que queremos formar novos profissionais e não sabemos como. Então, as relações de vocês estão nessa dualidade, num caminho incrível, né? E o uso então das sinergias e complementaridades de capacidades científicas e tecnológicas, além de financiamentos adicionais de pesquisas. Então, essa coisa, essas realidades, por exemplo, me mostraram que eles têm bolsas para pesquisas, e bolsas melhores do que as que se ofereciam no passado aqui. Para quem deseja entrar nessa visão mais abrangente e que tenha fluência em inglês e que tenha um perfil que possa estar com eles, né? O pessoal na Holanda disse assim, de repente a gente vai fazer compra e aí depara que tem alguém da Holanda, que é um alemão meio atravessado, mas que em geral sabe falar inglês, e a gente se vira muito bem, morando e vivendo aqui, mas tendo que ter fluência em inglês, porque fala com japonês, fala com norueguês, fala com qualquer um no idioma oficial das redes de pesquisa. E é claro que a sociedade, estamos imersos nela. Não podemos deixar de acreditar e de considerar a importância dela para tudo aquilo, para as nossas formações. A universidade como sistemas acadêmicos abertos, ligados antes de mais nada ao contexto, à realidade local. Isso eu vi também numa faculdade de medicina em Portugal, né? Na beira interior, uma faculdade que se dedica, na faculdade de medicina, à formação de médicos de família.
e que se vinculou com consultórios e médicos da região, todos os tipos de associações ou de instituições públicas, que lá a medicina pública é muito forte, todas as instituições públicas, não é para fazer estágio não, faz parte do descritivo de toda a semana dos alunos. Os alunos vão a essas realidades para conversar, para discutir, para ver, para trazer os problemas e debater. Só que aquela questão da reciprocidade lá estava presente. A universidade traz eles firmam um contrato e ela faz workshops, essas pessoas fazem avaliações com os alunos, da participação dos alunos, eles fazem atualizações na universidade, a universidade presta serviço de atualização permanente para todos. E ao mesmo tempo eles abrem os espaços, não estágios, mas para acompanhamentos, visitas. E uma outra coisa que eu achei lá, e que a Unicamp está trazendo agora, já teve, acho que na Santa Catarina também, que eu assisti e tonta, eu não sabia o que era. Eu disse, bom, agora você vai assistir a uma aula prática. Aí tem um auditório assim, ele sentou não, mas lá que bancadinha de tijolo, ele sentou lá, um vidro e do outro lado uma salinha e que tinha um aluno médico e chega um paciente para ele. E a aula era sobre derrame, alguma coisa assim, e eles estavam ali observando, de um outro grupo do lado, e eu estava com um grupo que estava ali, que me convidou para ir lá. Aí eu pergunto para quem estava me respondendo, mas essa pessoa é da comunidade que ele está ali vendo, que todos eles estavam com prancheta, alunos e professores, todo mundo avaliando. Aí eles são alunos do 3º ano, eles não podem ter contato direto com pacientes. Eu digo, mas quem é então? É um aluno de artes cênicas. E o outro grupo do lado é dos professores e alunos de artes cênicas que estava analisando a interpretação do aluno que está fazendo a prática para fazer a dramatização de um derrame. E o médico tinha que tratar o derrame do artista. E os dois estavam em conjunto fazendo práticas e sendo avaliados pelas práticas. Então é sair do seu núcleo duro, fechado, e se abrir para a própria instituição, para outras realidades. Eu fiz uma pesquisa grande, eram 38 pesquisadores, são os grupos que pesquisam EAD no Brasil em todas as áreas, ciências exatas, humanas, saúde, tudo. E, entre outras questões, está publicado e aberto, acesso aberto, tem um link. O pessoal de exatas, principalmente, eles dizem, nós desenvolvemos aplicativos, as nossas pesquisas são orientadas para desenvolver aplicativos para ensinar. Nós não temos alunos ou pessoas das áreas de humanas ou de outras as áreas de licenciaturas que estejam conosco para fazer o teste, para fazer a aplicação. Aí você chega no pessoal das humanas e diz, mas nós só usamos os aplicativos que a gente já conhece, que são de uso comum. Quer dizer, essa integração, essa comunicação, esse diálogo, essa colaboração é que precisa estar nas nossas mentes, do mesmo jeito que a gente está nas nossas mentes o acesso às tecnologias, colocar nas nossas mentes que o outro é uma oportunidade que temos para avançar no conhecimento juntos, em colaboração, trocando ideias, avançando juntos, né? A sociedade em geral, então, como parte integrante desse ecossistema universitário, olhar para a realidade e não mais para a realidade só fechada da escolinha, da sala de aula, mas para o mundo.
fortalecimento com isso das noções de quê? De cidadania, comprometimento e conhecimento das necessidades de cada um para poder ser atendido pelo outro. A Universidade do Futuro seria como um ecossistema para fornecer possibilidades de soluções inovadoras para os desafios da sociedade. Essas inovações seriam construídas em conjunto por alunos, professores e os atores sociais envolvidos na questão. A universidade atua, assim, como centro de inovação e impulsionada pelos resultados das pesquisas, permitindo melhor integração com a sociedade. Então, aí, para encerrar, colocando um quadro bem estruturado, né, dentro dos processos analógicos de formação, bem estruturadinho, os parâmetros seriam os participantes, na maioria dos tempos de formação, né, que nós temos, seriam os professores e estudantes, e em tempos que eu gostaria que não fossem tão futuros, mas fossem já, professores, estudantes e a sociedade, profissionais diversos, os que estão demandando um vínculo, né? O currículo estruturado, educação massiva. Isso aí é uma coisa importante, porque eu fiquei um pouco impactada quando eu ouvi uma palestra em que o professor disse assim: nós, professores, temos um comprometimento com o conteúdo e não com as pessoas. Nós não pensamos nas pessoas que nós queremos formar. Nós pensamos em trabalhar um conteúdo. O nosso compromisso é totalmente fechado no conhecimento. Só que esse conhecimento é datado. E as pessoas que nos procuram, não. Então, mudar é pensar diferente, pensar nas pessoas. Faz parte dos processos e dos questionamentos das novas pesquisas sobre humanização. E aí eles dizem, então a educação é massiva porque ela tem um comprometimento com o conteúdo. Quando ela se compromete com as pessoas, ela passa a ser flexível, personalizável, ela cria uma certa resiliência em termos de que eu tenho um conteúdo, algumas para trabalhar, mas eu vou adequá-lo às realidades e às necessidades que estão presentes em cada situação. A pesquisa como grupos fechados, pesquisas individuais e formação de pequenos grupos de pesquisa. E aí, ao contrário, aí, num novo tempo de formação seria uma integração em redes colaborativas que envolvem desde locais, da própria instituto, a própria universidade. Eu vi casos, né? Serão 38 pesquisadores que estavam envolvidos no grupo que eu coordenei, mas lendo os relatórios, tinham casos de pesquisadores com grupos pesquisando temas complementares dentro do mesmo instituto e que não havia diálogo, não havia interlocução entre eles. E com uma necessidade muito grande de avanço. Nacional. Sim, exatamente. E parece que isso a gente não discute. A gente discute as competências que a universidade deveria desenvolver para me adaptar ao mundo do trabalho. E eu nunca questiono o mundo do trabalho, né? Então seria esses dois movimentos, né? De pensar o formador e o professor e esse mundo do trabalho e a universidade. São duas grandes palestras. Bom, a questão do formador é uma coisa que eu sempre penso, e eu li, não é minha, mas é a questão de, por exemplo, não existe um professor se não houver um aluno. Então, é uma relação de troca. Os dois
são seres desejantes. Quando a pessoa acorda de manhã e escolhe vir para cá, ela fez uma escolha. Ela podia estar em qualquer lugar. Eu também. Então, essas duas pessoas, elas estão escolhendo vivenciar juntas uma parte da vida delas, um momento da vida delas, que seja bom para as duas. E aí, o professor, quando ele é o dono do saber e não dialoga, não integra, ele está perdendo esse momento de vida. Para ele e para o outro. Porque às vezes ele também não está integrado o outro não está. Mas os alunos não querem nada, mas eles não querem nada, mas por que eles vieram então? Não é mais pelo diploma. Com certeza não é, porque isso aí está uma loucura. Mas é porque existe um desejo, e esse desejo precisa ser compartilhado. E não é questão, o que vocês querem aprender? Me disseram, né, que já teve aluno que disse, olha, é assim, vocês é que vão dar aula, eu só fico aqui. Não é isso. Tem que ter um valor. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma formação, vocês têm desejos e têm outras formações e vidas, principalmente na universidade. Então vamos ver o que nós juntos vamos fazer. Então, vamos situar uma questão que seja básica para todos nós e que mobilize todo mundo. E esta é a função de você estar ali assumindo algum tipo de liderança, de integração, de articulação dos saberes de acordo com o grupo, de acordo com o que eles fazem. A primeira coisa que eu faço, e aí é um outro processo que eu tenho, que é a questão dos níveis de interação, é criar com o meu grupo de alunos um sentimento de grupo, de equipe. E aí, eles inclusive dizem, isso tudo aqui parece uma maratona, eu dedico mais tempo a essa disciplina do que a minha tese, mas eu não consigo sair disso, porque cada hora que eu saio, quando eu volto, já mudou tudo, e eu tenho que dar. Quer dizer, criou neles essa ânsia do ser desejante deles e minha. Eu podia estar em qualquer lugar do mundo. Mas eu disse, gente, o que está acontecendo? Eu tenho que ir lá. Por isso que eu tenho um ambiente mais informal. Eu tenho que ir lá, eu tenho que estar sabendo. E cutucava no WhatsApp. E aí, como é que estão? Que não sei o quê. Cutucava aí cutucava o grupo. E não sei o quê. E é alguma coisa que é vida. E é vida pautada num conhecimento, mas é um conhecimento concreto. E eles tinham um desafio, né? Eles estavam fazendo um curso e tinha todo, né? Um só, e eram pessoas, tinham dois da matemática, tinha matemática, tinha informática e tinha psiquiatria. E tinham que fazer um curso colaborativo, integrado, online, sobre empatia. Então, em 30 dias. Então era sabe, cada rodada era E eu nunca li tanto, Por quê? Porque havia um desafio. E o que eu, professora, estava ali? Provocava, colocava perguntas, questões, já viram isso? E olha isso, já viram os custos? Olha o que eles estão fazendo. E olha, vai ter vídeo, mas e o vídeo? Como é que é? Pode deixar que o fulano vai ver os vídeos. Não, mas vocês têm que saber, têm que validar o que eles têm. Quer dizer, era alguma coisa que eles estavam, sim, aprendendo, mas estavam todos envolvidos e eu aprendi muito juntos. Então, é um desafio, você criar desafios que você também se beneficie, não sai da brincadeira. Né? É alguma coisa que envolva em termos disso. Esse é o lado do papel do professor nessa integração. E não de vir, né, de sapato alto lá, e eu estou aqui e os outros estão lá. É você estar junto numa coisa que dê prazer para todo mundo que está ali e que todos aprendam. Né? E pode não ser a melhor coisa do mundo que vai acontecer, mas que houve aprendizado, houve, e muito. Né? Agora, a questão da questão produtiva.
aí é um negócio extremamente mais profundo, mais complexo, que a gente vai ter que avançar muito mais, não dá para fazer uma resposta óbvia. Existem diferenciados níveis de inter-relações com a sociedade, não apenas com as indústrias, empresas. É bom lembrar que nós temos instituições governamentais que são, às vezes, bem mais cruéis até. Então, um sistema é outro. Agora, tem uma coisa que a universidade precisa estar crendo. Eu ouvi também numa palestra falar sobre o mundo atual e tudo mais, e todo mundo fica meio... Coloca a palavra emprego. Saiu daqui, você vai garantir que você vai ter emprego? Aí todo mundo se manifesta. Porque esta é a vida. Sem trabalho você não vive, não come, não tem família, não tem casa. Então é trabalho. Onde é que estão os trabalhos? E é nessa realidade do trabalho que a gente tem que pensar no processo de formação. Você não pode pensar que vai fazer uma pessoa, porque ninguém é tão rico que possa dispensar o trabalho. Então vocês estão aqui porque vocês esperam, com conhecimento, garantir melhores condições de trabalho. Onde elas estão, ninguém sabe. E outra coisa, sistema produtivo abre e fecha, as empresas abrem e fecham toda hora. Quer dizer, nada disso garante. Agora, trabalho é necessidade de vida. E aí, isso precisa estar presente nas nossas aulas, sim. Porque sem eles, você dá o diploma e você vai ter o quê depois? Qual é o compromisso que você tem? Eu tinha um professor Café, da UNB, que foi diretor da faculdade de medicina, né? Meus vínculos com a medicina são de muitos anos. E ele saiu da direção da faculdade. Ele disse: eu não estou aqui para assinar diploma para assassinos. E o currículo dessa faculdade não está garantindo a minha assinatura, não está merecendo a minha assinatura, porque eu não durmo pensando que eu estou assinando um diploma para um médico que vai ali adiante, vai para o hospital e vai matar pessoas. Eu estou em crise e eu prefiro ser responsável pela minha aula e trabalhar bem com o meu conteúdo. Agora, o currículo não. Porque o currículo não está garantindo uma formação que seja adequada para que essas pessoas sejam bons profissionais. Então, o que nós temos que pensar é que tipo de formação que nós precisamos ter, não para ele ir para a indústria X ou para trabalhar no emprego Y, não sei o que lá. Emprego é certeza. Onde? Não sei. Mas eu preciso que ele seja um bom profissional. Que quando ele chegue do outro lado, ele esteja em nível de excelência para estar aberto para todas as possibilidades. Porque o mundo não para aqui, nem nesse momento. Mas se eu garantir a eles essa estrutura de poder adequar a todos os tipos de pressões, inovações, mudanças, alterações, questionamentos, inter-relações, discussão, colaboração, formação de equipe para alcançar um resultado, eu estou mais próxima de um caminho que, com essas condições, são competências, são condições vivenciais, ele vai ser uma melhor pessoa. E eu estou formando uma pessoa. E eu estou garantindo a eles condições de viver para ele e para mim. Eu não estou ausente disso. Eu estou presente. Não estou lá apenas dizendo: olha, me entrega esse relatório aí, me entrega a resolução dessas questões aí, eu te dou nota. Primeiro que, nota não é comigo. Nota é um sistema burocrático que exige lá. A nota que vocês vão merecer é a nota que nós aqui vamos dar em colaboração, porque eu trabalho em colaboração, então todo mundo aqui vai dizer. E no final,
eles diziam: eu preferia que você desse uma prova do que fizesse essa autoavaliação. E eu dizia: ó, sempre os mais críticos são os melhores alunos. Eles é pegadinha, mas é. Porque você sempre acha que podia ter mais, podia ser melhor. Mas eles diziam: o que eu tive que refletir para poder responder a isso, eu vou levar para o resto da vida. Eu pensei naquilo que eu era e naquilo que eu sou hoje. E isso eu senti que eu mudei. Então isso é formação. Bom, acho que a gente pode continuar o diálogo durante agora nosso cafezinho e nossa apresentação. E eu gostaria então de agradecer mais uma vez a professora Vani pela presença e pela fala. E falar que agora as meninas vão sortear mais alguns brindes. A professora Vani gentilmente nos trouxe alguns livros também, que vão estar aqui durante o sorteio.